ainda falando do esporte, né, essa semana surgiu algumas informações que foi bem interessante, inclusive a gente fez alguns cortes. Esses cortes, galera, tá disponível lá no site da Resenha, no nosso canal da Resenha de Boleiro, lá no YouTube, tá? Peço que todos acompanhem junto conosco lá também, para entender do que se trata, né? Mas, assim, são cortes relacionados ao cotidiano do esporte, dia a dia, né? E aí surgiu uma pauta que a gente vai levantar depois sobre a Copa do Brasil. O Michel depois vai trazer informações, tá na nossa pauta aqui do dia a dia. Informações voltadas ao que mais foi falado na internet de ontem para hoje. Luciano Juba. E aí eu vou trazer até o Jantos para participar com a gente também, bater um papo, né? Mas a gente tem que deixar claro que o Luciano Juba é um atleta novo, 23 anos, tem contrato com o esporte até agosto desse ano, tá? A partir do final desse mês de fevereiro, ele já fica disponível para assinar pré-contrato com outro clube, tendo em vista que o esporte não conseguiu chegar num denominador para a renovação do contrato do atleta, né? E aí, paralelo a isso, o agente do atleta já sonda algumas equipes brasileiras e europeias, né? O principal destino, tudo que se especula, é realmente que o atleta vai jogar fora, mas pode acontecer uma surpresa da gente ver o Juba realmente atuando num time brasileiro. Entre eles, Fluminense, Cruzeiro, o próprio Bahia, que vem da inclusão de SAF, que está muito bem financeiramente, né? Está fortalecido financeiramente, pode vir também adquirir o atleta, tá? Não é impossível. Tem outros clubes que correm por fora também, fizeram sondagem para o atleta e correm por fora, como é o caso do Atlético Paranaense, como é o caso do Bragantino, né? Tudo isso vai depender realmente do contexto do que o atleta pensa para o seu futuro, tá? Mas o esporte corre por fora ainda, tentando renovação e ampliação do contrato até o término da temporada, até o final do ano. Então, vai ter que ficar de olho nessa novela, porque foi levantadas muitas pautas, né, que o Yuri Romão até se pronunciou, né, em algumas questões voltadas à questão de que o Juba realmente estaria insatisfeito, que quer sair de qualquer jeito do esporte. A imprensa, né, por si só, já botou uma pimenta ali dizendo que o Juba não quer mais atuar pelo esporte, que não joga o clássico dos clássicos contra o Náutico. Então, tudo isso, né, é um aquém a mais a todo esse conteúdo voltado, né, a tudo isso que está sendo especulado sobre o Luciano Juba. Mas o que a gente sabe de momento que o Yuri Romão trouxe para a gente é que o atleta é atleta do esporte até o final do contrato, tá? Tem contrato até o final de agosto, vai cumprir, a não ser que algum time venha, algum clube venha e consiga adquiri-lo, né, ao preço que o esporte quer incluir. Sobre deixar o esporte, a informação irresponsável de quem passou, tem alguns meios de comunicação utilizando esse mecanismo, né, especulações em outros clubes, né, como fator principal para a saída do Juba, mas não, o atleta está focado no esporte, não tem acerto com clube algum e jamais pediria para não jogar. Tá? É um atleta profissional, tem 23 anos, é o destaque do Leão há 2 temporadas, como a gente citou no corte, e o presidente deixou bem claro que está fazendo o possível e impossível para tentar a renovação do atleta até o final do ano. Mas só que não só depende do presidente Yuri Romão. Né? O atleta precisa realmente se sentir confortável em dar continuidade, né, pelo esporte. Tem uma série de fatores que vão impactar, tendo em vista também que é um atleta formado nas categorias de base, tem uma identidade muito forte com o clube, então pode acontecer ele renovar até o final da temporada e depois pensar em novos horizontes. Mas tudo se caminha para que o Luciano Juba, ao término do seu contrato em agosto, se direcione para novos horizontes. Tá mais perto disso do que ele ficar no esporte até o final da temporada. Isso a gente tem que deixar bem claro. A gente não pode também querer tapar o sol com o primeiro, porque é uma opção do atleta de querer renovar ou não, ou querer assinar o pré-contrato já em fevereiro, o que realmente forçaria o atleta, né, a deixar o esporte se ele assinar o pré-contrato, porque ele está assinando ali a cláusula dele dizendo que não quer atuar mais pelo Leão a partir de agosto. Então, eu não sei como é que seria a reação da torcida do esporte, tendo em vista que tem uma identidade muito forte com o Luciano Juba, e até alguns torcedores se manifestaram nas redes sociais dizendo que a saída do Juba decreta o declínio do esporte para a Série C. Logicamente que isso é utilizado como, né, um mecanismo até de zoação, mas se o esporte vem a perder o banimento, né, no momento que o Anderson Moreira consegue encontrar uma batida perfeita do elenco que ele quer formar para dar continuidade nas próximas competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né, dar continuidade também na Copa do Nordeste. A saída do Juba eu vejo como um peso crucial, porque é um atleta que participa praticamente de todas as jogadas ofensivas do time.
escanteios, faltas, né? É um atleta que tem o maior índice de assistências das competições, então, se realmente acontecer, se concretizar, o Juba sair precocemente antes do término do contrato, quem sai perdendo é o esporte. Tá? Quem sai perdendo é o esporte. E aí eu queria a opinião de vocês também aí, tua, Michel, do Janderson. Como é que você tem essa questão? Eu tenho uma pergunta, Maxon. Eu tenho uma pergunta para você. Já se sabe o valor de uma possível rescisão de contrato? Muito se fala, Michel, sobre isso, mas assim, nada divulgado nem pelo agente do atleta, né? Pelo agente, staff do atleta, e muito menos pelo esporte. Mas gira em torno de acima de 20 milhões. Não sei se é verdade para os padrões brasileiros. Acho um valor muito alto para a aquisição de um clube brasileiro. Mas sabemos que Cruzeiro é um time potencial, Palmeiras, Flamengo, Bahia, agora com a inclusão da SAF, Fortaleza. Tem times que estão muito bem de saúde financeira que podem vir adquirir o atleta, né, de 23 anos, que tem um futuro espetacular pela frente. Porém, existe sondagem de times da Europa, times italianos, espanhóis, ingleses e portugueses. Então, é aguardar o término dessa novela, é um acompanhamento. Mas, assim, é não criar muita expectativa, tá? E não ficar decepcionado se realmente ele vier atuar no Bahia, por exemplo, que é o nosso principal rival aqui no Nordeste, ou se ele vier atuar pelo Flamengo, que já existe essa rivalidade de 87. Então, é um atleta que vai estar disponível no mercado e quem tiver bala na agulha vai levar um atleta, Michel. A verdade é essa. Tá no mudo, Jonas. É o seguinte, já desde o ano passado, até tive um debate em um dos grupos do Bahia aqui, que eu lancei a notícia. Nosso amigo Bara, que esteve aqui conosco, foi o pioneiro em lançar essa notícia aqui. Ele tem acesso a algumas informações mais prioritárias até do que a gente mesmo, dessa tal negociação. E o que eu comentei é que, desde o ano passado, quando a gente iniciou a live, e até antes eu já comentava sobre uma possível investida do Bahia com o Luciano Juba, porque eu acho um atleta interessantíssimo pelo desempenho. Eu acho que o ano passado, por exemplo, ele foi encaixado em algumas posições pelo Dalpozo, algumas estratégias de jogo que não condiz com o desempenho dele. Talvez o Max tenha mais propriedade depois para comentar isso. Eu acho que ele foi usufruído de forma equivocada no sistema do Dalpozo, porque ele é um cara que apoia muito, e esse ano ele tá transparecendo o que eu acreditava dele e que eu comentava aqui em alguns momentos. Eu acho que nas lives passadas, do ano passado, eu citei esse tópico, porque ele estava muito distante do terceiro eixo do campo. Ele estava muito distante e ele é um cara que ajuda muito o sistema criativo. E esse ano está provando que, basicamente, eu citei em alguns momentos da live do ano passado, por exemplo, que a gente tem um projeto novo, mas já tem situações do ano passado que a gente pode até buscar e fazer um recorte em conjunto disso aqui. Porque eu já falava que Juba tinha que chegar mais perto da área, pô. Ele é um cara inteligente, é um menino inteligente. E alguns pontos aqui eu discuti no grupo, eu falei, cara, esse menino aqui é de ouro. Desde o ano passado eu estou falando que o Bahia deveria investir nesse menino. E quem contratar esse menino vai estar em boas mãos. Sabendo trabalhar, esse menino vai flutuar no Brasil, não, vai flutuar no mundo. Porque eu sei da capacidade dele, eu estou acompanhando ele e eu sei que é um atleta que vai render frutos. E quem sabe, se sair do Brasil, vai render frutos até para a seleção, porque é situações que a gente sabe, vai passar essa maturidade que a gente tem na seleção, e ele tem capacidade para isso. É verdade. Ele tem capacidade intelectual e inteligente dentro do campo para usufruir a Israel. Michel, quer falar? Não, pode concluir aí. Fica à vontade. Janderson, ainda falando sobre essa questão do desempenho do Juba, que até você levantou a pauta aí, queria dar uma opinião minha. Eu acredito que tanto o Dalpozo como o Claudinei Oliveira não conseguiram extrair o máximo do Juba
por conta da proposta de jogo que eles impuseram para o Juba. Né? Um meio termo ali de terço de campo para lateral. Né? Um atleta que não se sentiu confortável com esse formato de jogo. Tanto que o desempenho dele do meio do ano para o final, principalmente na Série B, a gente já notou um desempenho bem abaixo. Porque o Dalpozo com o Claudinei, né, conseguiram realmente vetar, né, a imposição física e técnica que ele tem. Não conseguiram extrair o melhor do Juba. Ele não se identificou com o formato de jogo desses treinadores, consequentemente teve a queda de rendimento. É normal? Não. Se a gente tem um atleta de alto nível como é o Juba hoje, que em bolas paradas, né, em jogadas na lateral, como vem jogando, fazendo aquela casadinha com o Igor Cariús, que novamente durante o jogo do Porto eu observei várias transições deles, da gente observar realmente, a gente está até comentando fora do ar, a gente não sabia quem era o lateral, se era Juba, se era o Igor Cariús, porque em situações o Juba estava por dentro, o Igor Cariús estava na lateral, outras situações o Igor Cariús estava por dentro, enfiando a bola para o Juba sair de frente do goleiro, outras situações o próprio Sabino fazendo ligação direta para o Juba, que passava por trás do Igor Cariús e puxava a marcação para o meio. Então é muito interessante esse novo formato. E eu acredito que o Juba está sentindo muita vontade com o trabalho que o Anderson Moreira vem fazendo. Tá? Ele vem se adequando a essa nova função, né, de fazer com que o jogo se centralize nas jogadas ofensivas pelo lado esquerdo, e é o forte do Sport nessa temporada, nesse início de temporada. O Juba hoje é líder de assistências, 7 assistências no ano e 2 gols. Então, é um atleta que está numa crescente espetacular. Começou muito bem a temporada, como foi a temporada de 2022, e só tende a trazer bons frutos, tanto para o trabalho do Anderson Moreira, como também para a equipe. Consequentemente, né, surge realmente esses rumores e o interesse de equipes de grande nível e potencial. É o caso do Cruzeiro, do Bahia, do Fluminense, do Atlético Paranaense, do Palmeiras, entre outros, né? Flamengo. Então, é normal esse interesse, tá? E sabendo que um atleta desse poderio ofensivo, que tem uma bola parada muito boa, que tem uma visão de jogo muito boa, que tem um poder físico muito bom de suportar 90 minutos, qual é a equipe que não quer um atleta desse? Que tem um índice de desenvolvimento tão bom, né? Tem uma nota do Software Score também muito boa. Então, é um atleta que está em constante evolução. Né? Ele passou por esses declínios durante a gestão do Claudinei e do Dalpozo, mas não impactou tanto se a gente parar para fazer uma análise no contexto geral. A gente viu um Juba realmente, um atleta que está chegando no alto nível, que está se preparando e caminhando para ser um atleta de alto rendimento, para que futuramente a gente veja ele perfilando entre a seleção brasileira, entre os convocados. Se eu estiver enganado, por gentileza, me corrija, mas eu vejo muita qualidade nesse menino. Ele precisa ser desenvolvido em alguns pontos, sim, mas ele tem muito potencial e acredito que tem sido o diferencial do esporte nessas últimas temporadas. Verdade. Deixa eu só perguntar uma coisa para você, Maxson. A gente já falou aí do que aconteceu durante a semana com o esporte, entre o clube, entre atletas, e o que esperar amanhã do esporte para o clássico, né, dos clássicos contra o Náutico nos aflitos. Lembrando que é um jogo de torcida única, né, Maxson? Exatamente. O esporte joga amanhã. Clássico dos clássicos nos aflitos. Jogão. Esporte Náutico. E aí, as torcidas de Esporte Náutico estão bastante ansiosas por esse jogo, porque é o primeiro clássico do ano, né, na capital. Então, já existe uma hegemonia do esporte há muito tempo em cima do Náutico. O Náutico vem tentando se recuperar no Campeonato Pernambucano. É visto com bons olhos a mudança que o Dado Cavalcante fez com o time na última rodada, apesar de ter empatado novamente. O Náutico vem tentando realmente crescer nos jogos dentro de casa, né? Veio de uma derrota também pelo Afogados na penúltima rodada. Não, na verdade, o Náutico venceu o Afogados de 1-0, o gol do Gabriel Santiago. Exatamente, exatamente. O Náutico venceu fora de casa o Afogados, né? E aí já tem o dedo do Dado Cavalcante. Uma observação muito boa, Michel, muito obrigado. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito duro para o esporte. O esporte está se preparando, né, para jogar num campo diferente também. Os aflitos têm essa atmosfera de ser um campo mais próximo da torcida, né, um campo que traz essa energia. E o detalhe maior desse jogo é o Náutico vai jogar em casa com apoio do torcedor e torcida única. Então, é esperar a casa cheia realmente, os aflitos lotados para apoiar o Náutico diante do esporte. Tá? O André mandou no chat lá pra gente, se o Náutico perder, eu vou para a próxima live
Se o Náutico perder, eu vou para a próxima live com a camisa do esporte. Olha aí, ó, o desafio tá lançado aí, Michel. Janderson, Michel, será? Meu amigo. O André, ele é audacioso. Ó, por favor, alguém printa essa tela aí, porque se o André esquecer, eu vou lembrar ele, que ele só vai entrar na live segunda-feira, caso, olha aí, se o Náutico perder. Se o Náutico vir a perder, ele só vai entrar na live com a camisa do esporte, viu? Já printem essa tela aí, eu vou printar aqui também no meu celular. Vocês estão esquecendo que ele não O tem André, camisa do essa esporte. figura. Quem vai dar a camisa do esporte para ele? Ele vai ter que se virar, ele vai ter que comprar uma. Eu faço a montagem aqui para ele. Eu faço a montagem, ele passa a live todinha. Não, mas ele Não, compra pô, até no camelô. vamos fazer ele- No camelô Ele vende vai lá. com o fundo do esporte lá. Aqui é camelódromo, também, Janderson. camelódromo. É camelódromo também na Bahia? Sou do mercado informal. Pronto, então é nacional essa música. Diretor, Ele compra uma no mercado informal. Diretor, tem mais participação Oi, na Marcos. tela aí sobre a questão do esporte? Se puder ir Vamos lançando aí embora. aos poucos, por gentileza. E olha, vocês, antes de todo mundo ler isso aí, você tem que vir, curtiu? Já curtiu? Porque eu tô vendo um monte de gente assistindo aqui e não tá curtindo o canal. Já compartilhou, Olha aí, ó. porque tem uma meta. Você que não é inscrito, já se inscreveu? Se não se inscreveu, não sabe de nada, abestado. Se inscreve no canal e compartilha com a rapaziada. Viu? A melhor resenha do mundo, do planeta e do universo está aqui hoje, ao vivo, para você. E você não está querendo compartilhar, o conhecimento sozinho é em vão. Filósofo Janderson falou. O conhecimento sozinho é em vão. Tem que compartilhar esse Ô, conhecimento. Janderson. Manda Ó, para Já já aproveita deu esse Bruno. chat aí, ó. Já Fala, fala aí, Marcos. Janderson. Fala, Janderson, esse chat aí, ó. ali, ó. Bruno Manda Nogueira um salve Pereira. para. Manda um É, salve Bruno- para a torcida de Jampa. Jampa de Aço e Chopp Bahia aí. Aí, ó. Aí, Bahia, Grande aí. Bruno Nogueira, pô. Meu grande amigo. Um abraço, meu amigo. E um salve para a torcida Jampa de Aço. E o que mais? Chega lá, Chopp torcida Bahia. Aço. Chopp E Bahia. Chopp Bahia. Grande torcedor do Bahia aí. Olha, para Forte quem não abraço. sabe, esse foi um dos meus primeiros supervisores em contact center da história do planeta Terra. É Ah, um cara que tem história. Olha aí, ó. Grande Bruno, forte manda um abraço. salve para a torcida Champa Aí, ó. de Saudades Aço. É o. tricolores, viu, pai? Um grande abraço. Saudações Beijo pra você no tricolores. coração. Saudações Bahia é o tricolores. melhor do Nordeste. Concordo com você, Bruno. Eu acho que Olha. ele tá. Ali, ó, Bruno, a principal não, o melhor. É verdade. A torcida do Bahia tá muito lunática, é verdade. Mas tem que ser. Ô, Maxon, deixa eu falar já um pouquinho aqui, porque o Náutico, ele venceu o Afogados na última Olha lá rodada. um comentário, né? Michel. Um comentário rapidinho na tela aqui, Michel. Espectro Tem um comentário? Lema fala: Oxe, Jair Citinho é ilusão. São todos lunáticos. Mas um lunático tá aqui. Tem mais comentário aí? Vão trazer Pepe Guardiola para o lugar do Mr. Bean. Olha, Vamos trazer mas Pepe Guardiola. já imaginou? Ó, vamos fazer uma alusão a isso aqui. Ó, já pensou o City ser punido e ser excluído dos campeonatos? O segundo time, contratualmente, é o Bahia. Vai botar a Guardiola onde? Eu tô saindo, tá, E- gente? e lá- Tchau, valeu. Valeu, galera. Me chega, me chega. Mais um foi embora. O Bruno. Depois dessa, hein, Janderson? Ó, o Bruno falou mais aí, teoria da ó. conspiração que dá medo. Imagina se o mundo acabasse agora, né, da Inglaterra morresse. Aí o Premier League ia ser aqui no Brasil. O Bahia seria quem? O Manchester City. Ó, o Bruno fala o seguinte: quem é o campeão dos campeões? O Bruno falando aí, ó. E é o Bahia. Aí em seguida ele já fala, né? Que é o Bahia. E o Marlon também já vem trazendo. Aí, ó, o Marlon fala: Juba não fica. Juba vai embora porque o esporte não tem condições de cobrir a proposta dos clubes que estão de olho nele. Será mesmo? Será mesmo? Eu tenho certeza. Eu acho que é muito do querer do atleta, né? O Marlon falou mais uma coisa aí, Maxon. Vai. Olha, o Marlon fala ali, ó, próximo destino dele está entre Fortaleza e o Cruzeiro.
Só que ele só pode sair em agosto, pois ainda tem Velho, tá contrato com o muito Sport até forte. lá. Mas assim, ó, Marlon, A só multa é respondendo, alta, né? Marlon, só respondendo essa tua observação que você mandou pra gente aqui, a tua participação, um forte abraço, mano. É o seguinte, ó, o Juba, no final de fevereiro agora, ele já está apto para assinar pré-contrato com qualquer clube do mundo, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nessa possibilidade. Apesar que a janela já fechou, tá? A janela fechou em 31 de janeiro, mas ele pode assinar pré-contrato para após a abertura da nova janela em junho. Então, de olho no último dia do mês de fevereiro. Vai ser o mês que realmente vai definir o que o Luciano Juba vai fazer realmente da sua jornada durante essa temporada. Dia 28 de junho, que é na terça-feira. Na segunda a gente tem live, dia 27. No dia 28 a gente vai ter uma notícia para entender realmente o que o Luciano Juba propõe para a sua carreira. Mas, diante disso aí que você citou, né, o Fortaleza também, como eu citei aqui, Fortaleza, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Atlético Paranaense, tem vários clubes que estão fazendo sondagem do atleta. Como também tem clubes de fora, tá? Então, não ficaremos surpresos se ele assinar um pré-contrato ali com um Shakhtar Donetsk da vida, um Newcastle ou um time da Itália, tá? Então, fica de olho realmente, acompanhar essa novela Luciano Juba, que vai dar muita coisa para manga aí, então, que vai dar o que falar. E várias resenhas, viu, Max? Porque assim, ó, eu acompanho os bastidores e um dos focais que eu acompanho é justamente o Bara, que é nosso amigo. E o Bara lançou no canal dele, quem quiser, curte lá o cara é sensacional, quem gosta de acompanhar o Nordeste, as notícias. Bara Bahia, só botar lá e curtir o cara que já deu uma moral pra gente aqui também. Então, ele trouxe essa notícia pra gente no canal do Bara, que o Bahia está investindo em Juba. Então, quando o Bara traz, sempre tem um fundamento. Alguém que ele consultou, alguém que ele tem muita confiança em divulgar a informação. Então, é muito forte também, dentro da mídia daqui esportiva de Salvador, a informação que o Bahia está negociando o Juba também. E com o investimento do Grupo City é uma possibilidade muito grande. Max, você Isso. está mudo, tá? Não, Janderson, desculpa. Não, o Bahia pode ter sido um desses clubes que lançou a proposta, né? E aí, logicamente, não se descarta, né, Janderson? O Bahia está tendo um poderio financeiro que é espetacular agora. Uma injeção do Grupo City que é espetacular. E a aquisição do Luciano Juba também seria algo muito atrativo, né? Para se adequar aos padrões de jogo que Renato Paiva hoje propõe para o Bahia na Série A. Então, acredito que há uma possibilidade grande também. Não descarto não, tá, Janderson? Tanto o seu, como também do Cruzeiro. Como também eu não ficaria surpreso se ele renovasse com o Sport até o final do ano. Tem uma identidade muito forte com o clube, com a torcida. Né? Ele deixa bem claro, Juba. ele deixa bem claro nas redes sociais que o interesse dele é jogar fora, né, do país, mas a gente sabe que a carreira futebolística ela é muito curta, né, Janderson? Então, o recurso financeiro vai falar muito alto, porque o atleta tem mais de 15 anos aí para jogar, em alto, vamos dizer assim, jogar, né, futebol, tem mais de 15 anos, a carreira é muito curta, então pode acontecer? Pode acontecer. Nada é descartado, como pode acontecer dele para o Cruzeiro, para o Bragantino, para o Atlético Paranaense, para o Ibis. Dentro do Brasil, para ele jogar fora do país hoje, a ponte mais concreta é Flamengo, Palmeiras, e hoje com o intercâmbio do Grupo City. Não sei se vocês discordam, mas Discordo totalmente, porque assim, não, ele já vem sendo dentro do Brasil. Não, mas assim, dentro do Brasil. você fala de visibilidade para times de fora, é isso? Não é visibilidade. Visibilidade todo clube tem. Eu estou dizendo assim, ó, de projetos dentro do Brasil que pode proporcionar alguma coisa mais amplificada fora do país, é esses três clubes. Hoje, lógico que tem Corinthians, São Paulo, tem outros clubes que têm uma visibilidade muito grande. Isso é visibilidade. Porque, Eu por acredito exemplo, que. Eu acredito vamos assim. supor, você vai pegar um São Paulo, mesmo sem credibilidade no mercado, ele tem visibilidade lá fora. Por exemplo, vai comparar com o Bahia Esporte hoje, sem SAF.
Bahia sem SAF. O São Paulo está anos-luz de Bahia Esporte. Isso aí é notório, tá? Isso aí é algo que a gente nem se Eu estou discute. falando de Mas eu falo assim, projeto. da questão de que... Não, se você fala de projeto a longo prazo, tranquilo. Mas é um atleta que já tem 23 anos, já está consolidado. Eu acredito que esse projeto se adequaria a um atleta de 19, 20 anos. O Juba já é um atleta que já tem essa bagagem, né? Já passou por alguns outros clubes. Hoje vem sendo sondado por alguns clubes da Europa, como eu citei. Né? A gente não tem a certeza se realmente é o Newcastle, a gente não tem a certeza se é o Porto de Portugal, a gente não tem a certeza se é o Valladolid, que o Ronaldo também é dono, que está na segunda divisão e galgando o retorno à liga, à primeira liga da Espanha. A gente não tem a certeza se é o campeonato italiano, pode ser o caminho dele também lá no Parma, né, no próprio Inter de Milão. Então, são muitas incertezas, mas as especulações estão surgindo em torno do atleta, né? Estão muito quentes, mas eu acredito que o atleta, nesse momento, ele está focado no trabalho que ele está fazendo, que é espetacular no início da temporada, né? Acredito que ele não vai perder o foco. Lógico que a cabeça vira, né? O atleta novo desse, a cabeça realmente fica aquele murmurinho na cabeça, pô, vou para onde? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa mudança de chave? Mas a torcida rubro-negra precisa entender que é um atleta que tem um futuro espetacular e para ele brilhar realmente da forma que ele pensa, ele vai precisar em algum momento buscar novos horizontes. Mesmo que venha a renovar até o final do ano, vai chegar um momento que o atleta vai precisar de novos horizontes, né? Novo rumo na vida como profissional, para conhecer realmente a culturabilidade do futebol num contexto mundial. Maxon, então a gente finaliza aqui pelo esporte, não é isso? Sim, Michel. Pronto, eu acho que essa são a notícia do esporte. Bruno Salvador manda aí, ó. Fala aí, Maxon. Bruno Salvador manda aí, ó, Janos. BBMP, Bora Bahia City, Ministério Público. É isso, Janos? Significa? Claro que não. Bora Bahia, minha porra. Ah, tá certo. Olha, o Ovelha Verde também participando com a gente. Ovelha Verde. Ó, o empresário do Juba está fazendo essa rifa para valorizar mais ainda o atleta. A gente levantou essa pauta também, tá, Ovelha Verde? Forte abraço, muito obrigado. A gente, inclusive, citou, né, levantou essa pauta antes no pré-jogo, na pré-live da gente, a gente batendo papo aqui nos bastidores. Isso é muito natural no futebol, tá, gente? Isso não é um bicho de 7 cabeças. Normal. Tudo isso que está acontecendo em torno do atleta, em torno do que realmente pode ser o futuro dele, é muito normal. Porque o empresário está fazendo essa rifa, está fazendo esse leilão. É normal, gente, tá? O futebol tem uma proposta dele. Na mesa. É assim, o esporte tem uma proposta, já passou a proposta. Aí o Bahia vai trazer outra, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras. Quem quiser trazer proposta, vai trazer. Ele só paga 1 milhão nele. A proposta vai estar na mesa, quem vai analisar é o atleta junto. Eu pago 1 milhão por staff, 1 ano de contrato. Eu pago 800 mil com 4 anos de contrato. É isso, gente. Então não adianta a gente ficar, né, criando tanta expectativa. O papel do empresário é esse, do staff, né, do agente do atleta é esse. Criar realmente as questões em torno do atleta para que ele fique mais valorizado diante do mercado. Esse é o papel do empresário. Se eu estiver enganado, me corrijam, por favor. Mas eu vejo hoje o Luciano Juba como um atleta de alto potencial, de alto nível, muito valorizado no mercado brasileiro e também internacional, né? E que o empresário está fazendo o papel dele. Está chegando proposta dele, ó, Juba, tem isso aqui. Lógico. Tá bom, tá ruim. Juba, tem isso aqui. Mas o empresário deixa uma coisa muito interessante, bem clara, tá, gente? Em uma das entrevistas do empresário, o empresário diz que ele quer o melhor para o atleta e também para o clube formador, que é o esporte. O esporte detém de 20% do passe do Juba. Então, para onde ele for, 20% do passe dele é do esporte. E que ele ganhe novos ares realmente, que ele guine de uma forma espetacular, como foi a carreira do Joelito, de outros atletas que passaram tanto pelo esporte como clubes do Nordeste que estão fazendo sucesso pelo Brasil e mundo afora aí, né? Porque esse atleta vai trazer uma rentabilidade também para o clube lá na frente. E eu acho que é fundamental a gente olhar por esse lado também, do ser humano. E esse leilão é normal. Também quero. Muito normal. Quero que ele seja muito feliz e dê muitos frutos no Bahia City. É isso aí. Mas assim, é sério. Quantas lives eu falei até o ano passado que eu queria a Luciano Juba no Bahia? Verdade. Várias lives. E se são uma das possibilidades,
temos que confiar, porque a gente já fala, a gente quer o melhor para o atleta. Se for o Bahia City que ele escolher, parabéns para o Bahia City e para ele. E a gente tem que torcer pelo atleta, né? Pro esporte Sim. do City. Com certeza. Se o Bahia tem... O Bahia hoje é um clube que, na realidade, tem um potencial financeiro muito maior, eu acredito que um dos maiores do Nordeste. É o quarto que mais investiu da Série A hoje. Pronto, então aí você já vê. É o maior do Nordeste de investimento. Entendeu? E outro dado interessante. Brasil, pô. Quarto E maior um dado do Brasil interessante, hoje. Olha aí. Então, eu falo o maior do Nordeste. E é o menos que ganhou entre os grandes do Nordeste, o Bahia. Ó, Não é não. né, Jânio? Brincadeiras à parte.